Aí o que me chama a atenção aqui nessa bela abordagem do Chico e Emmanuel, permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento e à negação. Essa situação que, às vezes, a gente, quando se vê em condições difíceis, que a vida sempre nos reserva, isso aí, tá? Ao invés de a gente tentar centralizar os olhos num horizonte, a gente ficar em si mesmando o problema e ele vai ficar agravando. Aquela nuvem que era só uma nuvem cinza se transforma numa nuvem negra e a gente vai criando para nós mesmos um ambiente péssimo, né? Um ambiente de negação. E aí, quando você vê, o texto nos mostra, e as escrituras nos mostram, tá? Aparece um estranho, né? Aparece um estranho e começa a contornar, a reconduzir, a ressignificar o pensamento daquela pessoa que está em si mesmada. Tá? Por isso que quando a gente quando eu tenho uns alunos que eu digo, olha, quando você pegar alguma coisa que para resolver, que seja mais difícil, fecha os olhos, respira fundo, né? E conta. Como diz a sabedoria popular, conta até 10, né? Respirando e pensando na respiração. Tá? Então, e são exercícios tão simples, vamos dizer assim, né? E aí, quem está fora do burburinho, tem condições, às vezes, de nos conduzir, né? Eles vieram rever a Jesus, quando a gente se lembra que às 3 da tarde, quando eles chegaram no destino, já é hora dos judeus iam se retirar, aí eles entram na hospedaria e quando vão dividir o pão, Jesus pede a bênção, né? E divide o pão conforme ele fazia, e quando eles acordaram, Fiat Lux, né? Acordaram para a realidade e o cara desaparece, né? E aí mostra que qualquer pessoa que a gente encontra pelo caminho que pode ser. É verdade. Não o Jesus em si, né? Certo? Mas quando Jesus diz que toda vez que a gente fizer por alguém, né? É ele que está fazendo. É a ele que está fazendo. Ele, como a Elizabeth disse, ele está aqui entre nós, não só ele, né? Como uma pleiade, né? De pessoas, né? Que justamente vivem isso, né? Viver na sua essência, né? É viver, tá? E aí esse texto, que a gente vê que não poderia ser aberto para qualquer momento, todos nós, eu acho que a maioria de nós já teve uma experiência de perda, e uma experiência de perda, ou saber de uma experiência de perda, né? Que se chama de perda, né? Tá? De uma pessoa. Fora do contexto, porque a gente colocou, né? A linha de montagem. Estou nascendo, estou crescendo, vou envelhecer e morrer, né? Como se fosse. Qual é a condição de morte? Está vivo. Está vivo. Então, como ela lembrou crianças cuja a formação não se completa, né? Nem na parte fetal, ou nasce em tenra idade, né? Ela já vai embora, tá? De longe de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo, a gente precisa viver os nossos lutos. Tá? A gente precisa viver os nossos lutos. Isso é saudável, faz parte da nossa constituição. Tá? Eu gosto muito de lembrar, naquele versículo, Jesus chorou. Jesus chorou quando chegou em casa justamente das irmãs de Lázaro, né? E aí elas, na fé, ele disse, se o senhor tivesse aqui, olha só, Marta e Maria, e elas chorando, e ele, né, empaticamente, sentindo a dor que elas estavam sentindo, também chora.
ela também chora, né? Então, diversas oportunidades que a gente vê que nas escrituras revelam isso, imaginam, né, durante aquela experiência que Jesus nos brinda, né, com essa sua escola, né? Quantas lágrimas de emoção, emoção justa, ele chorou, né? Lágrima de saudade, né? Não é a lágrima de desespero, de revolta, né? Sobre fatos que são naturais. No final de contas, são naturais. Tá? Aí eu disse, não dá para... Não é... Lindinha, Lindinha, você já com o nome de Lindinha tem que ser bela de coração. Obrigado, boa noite, viu? Tá? Vargem Pequena, Rio de Janeiro, né? Obrigado por nos acompanhar e refletir conosco aqui, né? Então a gente vê quando ele toca esse assunto tão delicado, né? Que ao longo das nossas vidas a gente sempre encontra alguém que passa por isso. Eu sugiro, deixa correr, não fale nada, né? Aquele de olhar, chegar num velório, olhar para o caixão, tão jovem, cheio de vida, pronto. Isso é uma punhalada na mãe, né? Tá? E aí, se você me permite, eu me lembrei, quando a Elizabeth estava justamente comentando aqui, eu me lembrei de uma história muito interessante, né? Que o Vitor Frankl, o doutor Vitor Frankl, nos conta, tá? Ele conta já sendo contado por um outro médico que repassou essa história a ele. Em determinado momento na Europa, a Europa pós-guerra, né, pós-segunda guerra, entra num consultório médico uma distinta senhora em primeira consulta, uma distinta senhora muito bem trajada. Ela estava morando nos Estados Unidos e foi à Europa e aproveitou para passar nesse médico, né, para cuidar da sua saúde, claro. E aí, como não se conheciam, o médico observa que ela tinha uma joia no seu, no seu braço, né? Uma pulseira. Tá? E essa pulseira era uma pulseira de ouro que tinha pendurado dentes de leite, né? Eram 7 dentes de leite. E chamava atenção, aí ele, na época que se podia andar com joia na rua, né? Aí o médico, para quebrar abrir um espaço para um diálogo, né? Aí ele diz assim, olha que bela joia que a senhora traz. Aí ela ressaltou a joia e disse, o senhor acha? Ele disse, claro, muito bonito, esses são os dentes. São os dentes de leite dos meus filhinhos. Tá? Aí ela começou a contar, esse aqui é de Samuel, esse aqui é de Raquel, de Esther, tá? E foi dizendo os nomes dos seus filhos. Ó. Ele achou maravilhado, ela com um sorriso nos lábios, brilhando os olhos, né? Aí